Ai, minasan. Brasa de Katibi ni yokoso. Então, como eu ia dizendo, aqui é um vídeo que eu estou fazendo, né, uma série de vídeos, contando minha vida de Dekaseki, desde os anos 90 até hoje. Agora estou em stand-by, porque em stand-by aqui no Brasil, só esperando ela marcar a data da viagem para eu retornar ao Japão. Primeira vez que eu fui foi no final de 89, início de 90, para o Japão. Fiquei mais ou menos 2 anos lá. E voltei para o Brasil para terminar os meus estudos. Na época eu já estava fazendo faculdade, larguei o emprego, enfim. Aí eu voltei para o Brasil, fiz a faculdade, terminei. E o que aconteceu? Não consegui emprego na área que eu tinha estudado, que era processamento de dados. Fazia entrevistas, enfim, e nada. Começou a bater um desespero de novo. Falei, pô, meu, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que retornar pro Japão? Não sabia. Fui numa agência, ver se tinha alguma coisa interessante. E tinha uma vaga de emprego mais ou menos relacionado, né, com a área do que eu tinha estudado. Era para trabalhar numa fábrica de hard disk, de computador. Falei, não custa tentar. Então foi a minha segunda vez que eu fui para o Japão trabalhar. Nesse período já tinha se passado mais de 5 anos, desde a minha primeira ida. E pensei, será que mudou muito? No Brasil tinha mudado bastante, né? Tinha passado aquela época da inflação exorbitante de, sei lá, 50%, 60% ao mês, para uma mais estabilizada. E no Japão, como que seria? Voltei para o Japão. A primeiro momento, nada tinha mudado. Havia aumentado o preço de algumas coisas, mas era muito pouco. Tipo, o refrigerante aumentou 10 ienes, 5 ienes, eu não me recordo bem, mas era muito pouco, né? Então, para mim, continuava a mesma coisa. A única diferença que teve é que para a colônia dos brasileiros, os Nikkei que estavam lá, tinha havido melhorado muito em diversos aspectos. Principalmente na parte de alimentação. Começou a ter, já vendia supermercados que vendiam produtos brasileiros, aqueles caminhões, né, que ficavam na porta da fábrica lá, vendendo os produtos. Então tinha comida, desde comida, roupa, CD, enfim, vários produtos. Quando a primeira vez que eu fui não tinha absolutamente nada, né? Era tudo, a gente conseguia tudo através do correio mesmo, sabe, que os parentes do Brasil mandavam pra gente. Então na segunda vez, na época de 97 por aí, para brasileiro estava uma maravilha. Comecei a trabalhar na fábrica, tudo certo, era lógico que era um trabalho braçal, né? Tinha que controlar a produção e tal, mas até que era interessante pelo que tinha estudado aqui no Brasil, informática, a gente trabalhava com computador, mexia e tal. Então foi legal também. E nessa época assim que realmente percebi o que brasileiro sofria, né? Em questão de horário, porque trabalhava em Kotai. Kotai é uma semana de dia, uma semana de noite. E a gente dizia, conhecido virada seca, né? Você trabalhava 6 dias de dia e no dia seguinte já começava a trabalhar à noite. Mais 6 dias. Então no total seriam 12 dias seguidos de trabalho e depois tinha apenas um dia de assumir de folga. Era super puxado. O horário também. Entrava, ficava mais ou menos 12 horas, era clean room, né? Aquele ambiente de trabalho de limpeza total, lá que você usa máscara, macacão, luz, enfim. Ficava 12 horas dentro, né, do clean room. E depois ficava mais umas 2 horas fora, terminando o trabalho externo que tinha, né, do fora do clean room. Tipo, arrumar as coisas, já preparar o material para próxima equipe que ia entrar, né, o Kotai, assim diz. Enfim, eu ficava cerca de 14 horas, 15 horas, depende do dia lá, trabalhando.
realmente trabalhava bastante, mas em compensação você ganhava bem. Foi a época que eu mais ganhei de salário no Japão. Fiquei também quase 2 anos, só que eu voltei já meio que não por assim, vontade, vamos dizer. Eu voltei meio obrigado. Por quê? Comecei a emagrecer muito, trabalhava demais, né? Emagreci muito e. Só que eu não estava doente, mas eu comecei a me preocupar. Se eu continuar dessa forma eu posso ficar doente. Então eu já tinha juntado uma grana tal, eu tinha uns objetivos aqui no Brasil. Falei, vou experimentar, né? Voltar pro Brasil e tentar. E essa daqui foi a segunda vez que eu fui. No total foram 5. Com o tempo dos outros vídeos eu vou contando as outras histórias. Assim, não tem muita diferença, né? A partir de 97 pra cá, eu vi que não mudou muita coisa no Japão. Mesmo em relação aos brasileiros. Lógico, teve a época da crise. A crise já estava aqui já no Brasil. Mas, enfim. Em outros departamentos, estava tudo igual. Foi até melhorando até um pouco mais para essa relação de produtos brasileiros, né? Do Brasil, né? Comida, principalmente. Começou a surgir também aqueles bentôs, né? As marmitas brasileiras também, que alguns brasileiros começaram a vender na porta da fábrica, enfim, encomenda e tal. Aí, o que acontece? Dessas 5 vezes que eu fui pro Japão, nesse tempo de 24 anos, né, por aí, valeu a pena? Bom, valeu e não valeu, depende do ponto de vista. Valeu pra mim porque conheci um país de primeiro mundo, meu conhecimento assim cresceu muito nesse período que eu ficava no Japão, porque em relação a conhecimento, tecnologia, enfim, não tem essa comparação com o Brasil, né? Foi ruim porque eu não fiquei nem aqui no Brasil, nem no Japão, né? Alguns amigos meus também foram para o Japão e estão lá direto, desde aquela época. Quer dizer, estão com uma vida lá no Japão. Já, inclusive, compraram casa lá, quer dizer, não pretendem mais se tornar do Brasil. Outras pessoas que nunca foram estão aqui no Brasil, algumas se deram bem, né, profissionalmente, e outras estão ainda meio que na batalha. Isso é meio difícil, é meio complicado, né? Quando você é jovem, você não pensa muito, mas chegando a certa idade, você já tem que pensar né, na sua situação, não é nem no futuro, na sua situação mesmo de poder viver ou não, né, sobreviver. Mas no final das contas eu achei que foi bom para mim, né? Eu tive um retorno financeiro, eu tentei várias coisas aqui no Brasil, não deram certo, né, infelizmente, mas estamos indo, né? Estamos na batalha. Outra coisa também que eu digo assim, que muitas das pessoas aqui que querem trabalhar no Japão pensam que lá é de uma certa forma moleza você ganhar dinheiro. Não é bem complicado, você tem que trabalhar muito, porque na verdade o dinheiro que você consegue juntar, né, seria mais da questão das horas extras, né? Nas horas extras você consegue guardar. Então o negócio é sacrificado. Fora que a maioria das pessoas estão acostumadas, que trabalhavam aqui no Brasil, acostumadas a trabalhar em trabalho não braçal, né? Tipo, sei lá, escritório, enfim. Lógico que tem pessoas que trabalhavam já em fábrica. Eu acho que esse tipo de pessoa já não teve tanto problema de adaptação de serviço. Mas para outras pessoas tem uma certa dificuldade, né? Mas então, você tem que ter, na verdade, um objetivo mesmo do que você pretende fazer no Japão. Né? Você guarda dinheiro, você fica lá, você quer aproveitar para passear, conhecer, enfim. E depois seguir esse objetivo que você tem para depois não ter, não é arrependimento, mas falar, pô, por que eu não fiz de outra forma? Né? No meu caso, eu não tenho esse problema não, eu não acho que eu perdi meu tempo ou fiz alguma coisa que eu deveria
ter feito e não fiz, mas para as outras pessoas tem que tomar um pouco de cuidado. Mas vou voltar para o Japão de novo, só que com o intuito agora de ficar mesmo lá, né? Eu acho que lá tá melhor para mim. Lá eu consegui mais oportunidade do que aqui. Aqui no Brasil meio complicado foi para mim, né? Eu abri vários negócios, não deu certo, enfim. E lá no Japão eu acho que é mais tranquilo. E uma coisa também que é legal, dizer que no início, quando a pessoa vai a primeira vez, nossa, a pessoa fica deslumbrada, acha tudo maravilha, tudo legal, tudo diferente, e acaba esquecendo qual motivo ele foi para lá. Né? Se for para juntar dinheiro, principalmente na maioria das pessoas. E acaba esquecendo isso, e acaba gastando, e acaba comprando coisa, acaba passeando, enfim. Então, o principal mesmo que eu digo, repetindo, é você ter seu objetivo e tentar segui-lo, né? Tentar alcançar. Bom, por enquanto é isso. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!